Meus cumprimentos, o ministro Geraldo, que é grande amigo e que teve essa ideia de criar esse blog para difusão dos conteúdos, ele me pediu para que lhes gravasse um vídeo sobre determinado conteúdo do direito penal, especialmente porque é uma matéria com a qual eu tenho profundo sentimento, profundo apreço. E eu resolvi gravar bem brevemente para falar para vocês a respeito da árvore do crime. Então, desde já, eu espero conseguir, embora a imagem não esteja a mil maravilhas, eu espero que pelo menos o áudio esteja ok. Se o áudio estiver ok, para mim está certo. Vocês conseguem notar o que eu vou dizer num papel, fazer a árvore do crime numa espécie de mapa mental. Eu vou deixar bem ramificado para você fazer isso. E eu espero estar contribuindo com os ensinamentos e contribuindo aí com essa difusão de conteúdo. Se porventura for do interesse do ministro Geraldo, se porventura alguém quiser, eu posso sim estar gravando outro vídeo explicando alguma outra determinada coisa, como vai ser, como vou abordar de forma bem ampla. Eu não vou aí estar no amplexo com a profundidade do conteúdo. Antes eu vou explicá-lo da maneira mais genérica possível. Então, é um estudo importante, especialmente para a OAB, e eu espero estar ajudando, contribuindo aí com o conteúdo que será estudado, revisado por vocês. Inicialmente, destacar em que pese mencionar sobre o crime, nós temos o seu conceito analítico, que ele pode ser bipartido ou tripartido. Não que não existam outras, mas que essas duas são as duas principais teorias que existem atualmente. Ok. Para a teoria tripartida, o crime é composto por um fato típico, por um fato antijurídico ou ilícito e também por uma culpabilidade. Diferentemente, para a teoria bipartida, o crime ele é constituído apenas por fato típico e pela antijuridicidade, que é a ilicitude. A culpabilidade, nesse aspecto, ela passa a ser não um substrato do crime, não um elemento sem o qual o crime não existiria, mas sim que é uma forma de reprovabilidade do comportamento do acusado, do criminoso, da pessoa que cometeu o crime. Então, se eu falar em teoria bipartida, nós vamos dizer que o crime é composto por um fato típico e por um fato antijurídico, que é também chamado ilícito, sendo a culpabilidade apenas um pressuposto para a aplicação da pena, ou seja, um juízo de reprovabilidade do comportamento social do agente e não diretamente interligado no crime. Se eu disser que a teoria majoritária é a teoria tripartida, nós dizemos que a culpabilidade ela passa a ser um pressuposto para a aplicação da pena e, consequentemente, se tirarmos a culpabilidade do crime, não haverá crime. Ok? Feitas essas considerações iniciais, passamos a analisar o que é um fato típico. Um fato típico, ele é composto de 4 elementos que são essenciais. E a doutrina enumera esses elementos como sendo conduta, resultado, nexo causal ou nexo de causalidade e também por tipicidade. Nós vamos perceber que, e aqui você já pode ramificar, você puxa aí, coloca crime, puxa uma ramificação fato típico, outra ramificação antijurídico, outra ramificação culpabilidade.
Do fato típico, você puxa agora uma ramificação para a conduta, outra para resultado, outra para nexo causal e também outra para tipicidade. Na conduta, nós temos que, se eu não me engano, é Roxin quem a nomeia assim, a conduta ela é um comportamento humano voluntário dirigido a um fim. Dito isso, significa que a conduta, ela, por ser um comportamento, pode ser tanto um comportamento comissivo, ou seja, mediante ação, como um comportamento omissivo, ou seja, mediante omissão. Essa omissão, por sua vez, ela poderá ser uma omissão própria, ou seja, quando o próprio tipo penal tipifica a omissão, ou poderá ser também uma omissão imprópria, isto é, quando o tipo penal ele não tipifica a omissão propriamente dita, mas se o agente se omitir naquela situação, ele vai responder pela omissão dele, só que como se ele tivesse praticado o tipo penal. Vou explicar isso no exemplo. Por exemplo, omissão de socorro é um crime e lá no tipo penal, se eu não me engano, no artigo 135 do Código Penal, está previsto o verbo omitir. Omissão de socorro é uma omissão própria. O próprio tipo penal tipifica a omissão. Diferentemente, se um agente da lei, um policial militar, vê o desenrolar de um crime onde ele pode e ele deve agir e ele não faz nada, ele vai responder pela omissão dele. Ele vai responder pela omissão dele de forma a ser uma omissão imprópria e ele vai responder como se ele estivesse praticando o crime que estava se desenrolando. Por exemplo, se alguém naquele momento estivesse subtraindo coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça, ou seja, artigo 157, roubo. Se alguém estivesse subtraindo uma coisa móvel alheia de outra pessoa, seria um planagem. Se alguém estivesse subtraindo coisa móvel alheia e o policial visse, e mediante violência e grave ameaça, e o policial visse e não fizesse nada, ele iria sim responder pela omissão dele. Ele ia responder não por um crime omissivo, ele ia responder também pelo roubo, porque a omissão dele ela é uma omissão imprópria, ou seja, ele tinha o dever e tinha o poder de agir. A omissão imprópria, ela é prevista lá no artigo 13 do Código Penal, salvo engano, parágrafo 2º, e ela é uma forma de omissão. Então nós temos aí que o crime ele pode ter o fato típico, antijurídico e culpável, ou culpabilidade. O fato típico, por sua vez, se divide em conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A tipicidade, aliás, a conduta, ela pode ser comissiva, ou seja, mediante ação, e omissiva, ou seja, mediante omissão. A omissão pode ser uma omissão própria ou uma omissão imprópria. Essa omissão imprópria também é chamada de um crime comissivo omissivo ou comissivo por omissão, enquanto que a própria é chamada também de pura, omissão própria ou pura. Ok. Resultado. O artigo 13, na primeira parte, ele explica muito bem o resultado. Ele diz o resultado do qual depende a existência do crime. Só é imputado a quem lhe deu causa. O que o resultado é uma modificação, eu não vou me ater muito a explicar as nuances do conceito de um resultado. Porque o resultado é a modificação do mundo exterior. É um resultado que nós adotamos como um resultado naturalístico. Por o tipo penal dizer que o resultado do qual depende a existência do crime, esse depende da existência do crime, nos leva à afirmação de que todo crime tem um resultado. É possível que nem todo crime tenha um resultado naturalístico.
ou seja, que são aqueles resultados que são previstos na norma. Um resultado é um resultado normativo. E, embora não seja um resultado naturalístico, nós dizemos que todo crime tem um resultado, porque um crime sem resultado não é um crime. Porque o resultado depende a existência do crime. Para que haja o crime, tem que ter um resultado. Olhe a logística, a inteligência da primeira parte do artigo 13. O resultado do qual depende a existência do crime. Então, tem que ter resultado. O nexo causal é explicado logo adiante na segunda parte do artigo 13. É o resultado do qual depende a existência do crime, somente será imputado a quem lhe deu causa. O que é que se considera causa? Toda ação ou omissão. E isso é a segunda parte do artigo 13. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria se produzido. Como é que eu vou saber? Não é todas aquelas ações que aconteceram antes do resultado. Muito diferentemente. São aquelas ações ou omissões que, se não existissem, o resultado não aconteceria. Por que isso? Porque se fosse diferente, se nós analisássemos sobre uma perspectiva diferente, nós chegaríamos à conclusão de que entraríamos numa cronologia infinita, que iríamos anotar ação por ação, omissão por omissão, até um nível infinito. Vou dar um exemplo. O Antônio matou Rafael. Exemplo, Antônio matou Rafael. Vamos analisar o que é causa. Antônio matou Rafael com um tiro de um calibre 12. Ao analisar a cena do crime, a polícia chega à constatação que a arma usada era um calibre 12 e que essa arma era de Antônio. Portanto, a arma é causa, Antônio é causa, porque são elementos fundamentais que sem eles o crime não teria acontecido, em tese. Antônio só está no mundo porque, vamos lá, Raimunda e José fizeram ele no mundo, ou seja, colocaram ele no mundo. Então, eles dois também são causa. E eles dois só estão no mundo porque os seus pais também geraram eles. Então, os pais deles são causa, ou seja, os avós do assassino também são causa. E, assim, sucessivamente, nessa brincadeira aí nós não iríamos mais parar. Então, nós dizemos que nós fazemos a análise, a ponderação, a acepção para aquelas causas que foram determinantes, até pelo princípio da individualização da pena. A pena não passará da pessoa do condenado. São as causas que são determinantes para que aconteça, para que tenha acontecido aquele crime, aquela conduta criminosa, aquela violação do tipo penal. Eu acho que esses são os pontos fundamentais sobre o nexo causal ou nexo de causalidade. O nexo causal é nada mais do que o elo entre a conduta e o resultado. O resultado do qual depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe deu causa. Quem lhe deu causa é o agente que fez o comportamento, que teve esse comportamento. Então, o comportamento de determinado agente foi o elo para que nós possamos chegar na conclusão de que essa causa provocou esse resultado e esse resultado só adveio em razão daquele comportamento. Então, nós temos um comportamento, nós temos um resultado e nós temos um elo. Nós temos a ligação, nós temos o nexo causal ou um nexo de causalidade. É condição sem a qual não, ou seja, é conditio sine qua non para que haja um resultado e nós analisarmos esse nexo. A tipicidade, ela se divide em duas ramificações. É a tipicidade formal, essa mais antiga, numa epistemologia, e a tipicidade material, essa já é mais recente.
A tipicidade formal diz respeito à previsão legal. Se o tipo é previsto legalmente, se aquela conduta praticada ela é prevista no tipo penal, então é crime. A tipicidade material é baseada no princípio da insignificância. O direito penal ele é fragmentário e ele também é regido pelo princípio da especialidade, ou seja, ele não cuida ele é matéria de última ratio, ele não cuida de todos os assuntos. Ele cuida daqueles assuntos que os demais ramos do direito são incompetentes ou insuficientes para regular, para proteger aquele bem jurídico que está sendo tutelado. Então, se esse é o caso, e a aplicação do direito penal, nós temos a previsão na norma, tipicidade formal, e nós temos a significância daquele comportamento praticado para com o bem jurídico violado e o Estado. Ok. Isso é tipicidade material, princípio da insignificância. Recapitulando, o crime ele é dividido em fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável, que é a culpabilidade. O fato típico ele tem a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. A conduta ela pode ser omissiva ou comissiva, ou seja, mediante ação ou mediante omissão. O resultado, todo crime tem um resultado, porque o resultado é o que faz o crime depender em sua existência. O nexo causal é o que liga a conduta praticada com o resultado produzido. E a tipicidade, ela pode ser uma tipicidade formal, que é a previsão legal daquele comportamento, ou uma tipicidade material, que é a significância daquele comportamento em razão do bem jurídico violado, em razão do Estado. Ok. A antijuridicidade é justamente a contrariedade do comportamento praticado com o direito, com a noção de justiça. Não existe ramificações da antijuridicidade, ou seja, da ilicitude. O que existem são causas excludentes da ilicitude, ou também chamadas de causas excludentes da antijuridicidade. E nós bem sabemos que essas causas são 4. Bem brevemente, sem me ater a elas. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. São essas 4 excludentes de antijuridicidade, que estão previstas lá no artigo 23 do Código Penal, aí com uma ramificação para o artigo 24, que trata da legítima defesa, aliás, do estado de necessidade, e o artigo 25, que trata da legítima defesa. Perfeito. Esses são os pontos principais a se considerar sobre o estado de necessidade, ou sobre a antijuridicidade. A culpabilidade, ela também se divide, esse juízo de reprovabilidade do comportamento perante a sociedade, ou pressuposto para a aplicação de pena no que se refere à teoria bipartida, e substrato do crime no que se refere à tripartida, ela se ramifica em imputabilidade, se ramifica em potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Imputabilidade é a capacidade do agente de responder de ser responsabilizado pelo ato praticado, pelo crime praticado. Isso nós chamamos de imputabilidade. Nós sabemos que o nosso direito penal ele adotou a teoria biopsicológica, ou seja, nós temos aí no artigo 27 do Código Penal que o menor de 18 anos ele é inimputável, ou seja, ele não tem capacidade ainda para ser imputado criminalmente pela prática de um crime. Assim como também nós sabemos que o artigo 26, combinado com o artigo 28, traz as causas de inimputabilidade psicológicas. A do menor de 18 anos é biológica, todo menor de 18 anos é imputável,
ou seja, isso é uma caracterização biológica, e a inteligência do artigo 26, concomitante à inteligência do artigo 28, especialmente parágrafo 1º, ele traz as questões de ser psicológico. Por isso que nós dizemos que é uma teoria biopsicológica, que é um conceito biopsicológico, porque tanto é baseado na biologia, em causas concretas absolutas, como também em causas psicológicas, em questões psicológicas. Menor de 18 anos, aí nós temos no 26 doença mental, enfim, são essas causas. O 28, parágrafo 1º, se eu não me engano, é o que fala da embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Perfeito. Não só temos a imputabilidade, há uma consequência da inimputabilidade. Aqui o agente não vai ter pena, porque pena é só para quem é imputável. Quem é inimputável, ele pode ter medida de segurança. Não é pena, é medida de segurança. Existe a possibilidade de ter uma semi-imputabilidade? Existe. Existe a possibilidade de ter uma semi-imputabilidade. O semi-imputável ou semi-inimputável, o juiz, no caso em concreto, vai decidir se vai ser por medida de segurança ou se vai ser a aplicação, se vai se dar a aplicação de pena. Potencial consciência da ilicitude é inteiramente ligada com a percepção do agente da violação a uma norma penal, ou seja, da existência de uma norma penal a qual ele esteja violando com o seu comportamento. Será que ele tem uma potencial consciência de que o que ele está fazendo é crime? Veja, não é a questão de ele ter uma consciência, é de ele ter uma potencial consciência. A pergunta que tem que fazer aqui é: será se ele teria meios, se ele conseguiria saber se isso é uma conduta criminosa? Se a resposta for sim, então nós dizemos que ele tem potencial consciência da ilicitude. Se a resposta for não, e aí nessa análise nós vamos ter que fazer uma breve consideração a respeito do erro de proibição, certo? O que não é o caso nesse momento, nós não vamos analisar porque é uma revisão mais sucinta. Exigibilidade de conduta diversa é a capacidade que o Estado tem, e esse é o terceiro elemento da culpabilidade, é a capacidade que o Estado tem, a competência que o Estado tem de exigir que o agente tenha praticado uma conduta diferente da que ele tomou. Ou seja, na circunstância fática, o Estado poderia exigir um comportamento diferente daquele comportamento tomado pelo agente. Isso nós chamamos de exigibilidade de conduta diversa. Por sua vez, inexigibilidade de conduta diversa é quando o Estado ele não poderia exigir uma conduta diferente daquela que o agente tomou. Ou seja, naquelas causas do artigo 22 do Código Penal, o Estado ele não pode exigir que o agente tome um comportamento diferente do comportamento praticado na situação fática. E as causas de inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, onde o Estado ele não pode exigir que o agente pratique um comportamento diferente do que o que foi praticado, está inserido justamente a obediência hierárquica à ordem não manifestamente legal e também a coação moral irresistível. Teve uma coisa que eu deixei, que é muito importante, que eu deixei de falar a respeito, aqui nós encerramos essa árvore do crime, mas voltamos para a conduta porque teve um elemento que eu deixei escapar, que foi o dolo e a culpa. Como a conduta ela é um comportamento humano voluntário dirigido a um fim, esse dirigido a um fim nos infere dizer que o dolo e a culpa estão previstos como elementos da conduta. Dolo,
nós sabemos que é consciência e vontade, ou seja, tem o elemento volitivo e o elemento cognitivo. O elemento, aliás, o dolo, ele pode ser, na sua grande maioria explicando, ele pode ser o dolo, e isso, você pode olhar também isso lá no artigo 18 do Código Penal. O dolo ele pode ser um dolo direto ou um dolo eventual. Dolo direto é quando o agente tem consciência, nós conseguimos precisar a consciência e a vontade dele dirigida àquele determinado comportamento. Nós conseguimos dizer que ele tinha consciência e que ele tinha vontade. Isso é dolo direto. Aí o dolo direto pode ser de primeiro e o dolo direto pode ser também de segundo grau. O dolo eventual, por sua vez, é quando nós conseguimos precisar que o agente tinha consciência, mas nós não conseguimos dizer se ele realmente tinha vontade. Como nós não conseguimos dizer que ele tinha vontade, nós dizemos aquela questão bem célebre, que é bem conhecida e difundida, que é o fato dele assumir o risco de produzir um resultado. Veja, dolo é elemento volitivo e elemento cognitivo, ou seja, ele tem conhecimento e ele tem vontade. O dolo se divide em dolo direto, que é quando nós conseguimos precisar consciência e vontade, e o dolo direto pode ser de primeiro ou segundo grau. Segundo grau é quando o desenrolar de um crime acaba violando outro bem jurídico que era condição necessária e suficiente, que o primeiro era condição necessária e suficiente para a não violação do segundo. E o dolo também pode ser dividido em dolo eventual, que é um dolo indireto. O dolo eventual, ele é consciência, ou seja, ele tem consciência de que aquilo pode se tornar um crime ou pode ser um crime, mas a gente não consegue precisar à vontade, então dizemos que ele assumiu o risco de produzir um resultado, que ele não se importa com o resultado, ele não faz absolutamente nada para evitar a produção do resultado. Já em relação à culpa, a culpa ela se traduz, ela se revela, na verdade, na modalidade de negligência, imprudência ou imperícia. Mas a culpa ela pode ser uma culpa inconsciente ou uma culpa consciente. A culpa inconsciente é aquela culpa que nós vemos normalmente, espelhada aí na questão da negligência, imprudência e imperícia. E a culpa consciente é quando o agente acredita veementemente nas suas habilidades de não produzir o resultado e acaba tendo um comportamento e produzindo um resultado. Como ele produziu um resultado com aquele seu comportamento, e ele não queria, nós dizemos que ele agiu de forma culposa, era culpa consciente. Ele não queria o resultado, faz tudo para evitar a produção do resultado, se importa com o resultado e acredita nas suas habilidades. Essa é a grande diferença da culpa consciente para o dolo eventual. Ok? Por enquanto é só um grande abraço e um beijo no coração de vocês.